A gente vai chamar agora o nosso telão, como já é costume aqui no 360, e você acompanha o tema do dia, o combate à pandemia. E nesse assunto de combate à pandemia, a gente fala de falta de insumos e pressão dos empresariados. A Daniela Lima trouxe um pouco dos bastidores dessa carta que movimentou o Palácio do Planalto, os aliados do governo, porque foi assinada por 500 personalidades, dentre elas economistas, ex-ministros, banqueiros e empresários. E eles pedem medidas efetivas para combater a pandemia da Covid-19 e mais, pedem união nacional, coordenação pelo governo federal. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse e outros assuntos. Glória, você segue daí. Eu sigo com Brasília, né? Vamos para o Cássio Zeyman. A gente vai falar agora sobre essa questão da carta de empresários e também de economistas pedindo, então, medidas mais efetivas, Tainá. É sobre esse assunto mesmo que a gente vai conversar agora com o Cássio, para a gente saber ali quais são as medidas que o pessoal pede contra a Covid-19 diante do auge da pandemia que a gente vem enfrentando em todo o Brasil, situação muito delicada. A gente destaca agora também o Centro-Oeste brasileiro com números altíssimos de leitos ocupados nas UTIs, principalmente, né, Cássio? Boa tarde para você. Oi, Glória, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, realmente é uma carta dura que coloca aí o Palácio Planalto em estado de alerta. E esse documento fala que a situação econômica e social do país é desoladora e que os recursos disponíveis estão sendo mal utilizados porque o governo ou ignora ou negligencia evidências científicas nas ações adotadas para lidar aí também com o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Vamos conversar então com a repórter Raquel Vargas, que vai trazer todos os detalhes para a gente dessa carta. Ô Raquel, boa tarde. Oi, Cássio, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Eu começo logo pelo título dessa carta, que é o seguinte, Cássio: o país exige respeito, a vida necessita da ciência e do bom governo. Essa carta traz aí uma síntese, um resumo do que pensam e do que defendem mais de 500 economistas, entre eles empresários, banqueiros, ex-ministros e também ex-presidentes do Banco Central. Eles sugerem ali medidas que devem ser estudadas ou adotadas em âmbito regional ou federal para combater a pandemia, os efeitos econômicos da pandemia, mas principalmente sanitário. E fala que a recuperação econômica só será possível se houver medidas sanitárias eficientes. Num dos trechos desse documento, eles dizem também que não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma epidemia que eles chamam de descontrolada. E aí sugerem um dos assuntos mais temidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é o lockdown. Eles falam que deve ter se avaliar, né, a necessidade de se avaliar um lockdown nacional ou regional. O documento também sugere como saída da crise a vacinação em massa. Eles tratam isso em vários aspectos ali, falando sobre a vacinação em massa, e afirma que impressiona a negligência com as aquisições dos imunizantes. E aí citam ali alguns dados econômicos, falam que a redução do nível da atividade custou uma perda de arrecadação muito alta tributária e citam que apenas no âmbito federal foi de 58 bilhões de reais e que o atraso na vacinação irá custar, em termos de produto ou renda não gerada, cerca de 130 bilhões de reais. E aí eles sugerem ali algumas medidas que devem ser adotadas e estudadas. Por exemplo, implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional, e dizem que as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir se isso ocorrer. Incentivar também, o governo deve incentivar o uso de máscaras tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa. E, por fim, criar mecanismos de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, preferencialmente pelo Ministério da Saúde, mas se não houver, pelo consórcio de governadores. E o que demonstra muita mudança no tom e essa cobrança, essa pressão dos empresários é esse trecho que eu vou ler para vocês rapidamente, que fala que o desdenho à ciência, o apelo a tratamentos sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração e o flerte com o movimento antivacina caracterizou a liderança política maior no país. Eu volto com vocês.